faz com que aconteça, e uma das coisas que nós mais fazemos é cantar, né? Cantar, louvar o Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Eu vou, nesta noite, cantar aqui alguma coisa que os antigos sabem, os novos não sabem. Mas apesar que filhos de crente que foram criados ouvindo, nós temos muita gente ainda nas nossas igrejas. Agora, hoje em dia, estão umas músicas por aí que eu não conheço, não conheço, mas se você souber, você pode cantar comigo, amém? O
estão esperando a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu vou aproveitar que faz tempo que eu não venho aqui, vou cantar mais uma. Aqui está em Ré, aí deve dar sustenido, Mi maior para vocês. Canta comigo. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Ajude a chegar ao meu lar prometido, sem quem não consigo viver, meu Jesus. Minhas dores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar. Mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, estou me curvando ante o peso da cruz. Ajude a chegar ao meu lar prometido, sem quem não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as dores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera te encontrar. Bem mais que o filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Ajude a chegar ao meu lar prometido, sem quem não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Oh, meu irmão, para mim não precisava mais nada. Deus está falando desde o início hoje sobre o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Cristo
Quando nós lemos hoje Isaías capítulo 53, na leitura oficial, ali mostrou o controle que Deus tem nas coisas. A gente às vezes pensa que Deus perdeu o controle, irmão. Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. Olha, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, ele chamou o profeta por nome Isaías e falou para ele: escreve aí o capítulo 53. Eu quero que você escreva quem deu crédito à nossa pregação e aqui se manifestou o braço do Senhor. Isaías dá a descrição do Messias no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus nascer. A gente tem a cabeça tão pequena que a gente não consegue entender a Deus. A gente não consegue imaginar quem é Deus. A gente não consegue entender as ideias de Deus. A única coisa que a gente consegue entender é que a gente está aqui e está sobrevivendo por misericórdia de Deus. O ar que respiramos, a comida que comemos, a alegria que temos, as lutas que temos, os problemas que enfrentamos e Ele nos dá vitória, a bênção de Deus sobre a vida de todo ser humano. Nós não conseguimos entender Deus. Pensamos que entendemos. Não existe nenhum grupo religioso que entenda Deus. Então não adianta as pessoas quererem jactanciar-se dizendo: eu conheço a Deus. Conhece não, irmão. Você não conhece a Deus. Se você conhecesse a Deus, você ficaria com o rosto no pó, você não teria nem condições, você não abriria sua boca para dizer o nome dele, de tão poderoso e de tão santo que ele é. Isso, irmãos, nos faz compreendermos que no capítulo 53, quando Isaías descreve ali, tem algo muito forte nesse capítulo que me chama a atenção, que é o seguinte: ele foi moído pelas nossas transgressões. Aí você fala, por que Deus ia querer que o filho dele fosse moído? E Deus ia permitir que o filho fosse moído. Muitas pessoas não conseguem entender por que Deus, para poder fazer alguma coisa, para perdoar pecado, Deus precisa de derramamento de sangue. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus precisa de derramamento de sangue para poder perdoar pecado? Por que hoje nós vamos sentar na mesa com o Senhor e nós vamos participar do seu corpo e do seu? Por que a gente vai participar do sangue? Vai comer o corpo de Jesus. Por que Deus precisa, você está entendendo? De derramamento de sangue para poder perdoar pecado. Nós temos que voltar um pouco atrás e entendermos que na tradição judaica, no Antigo Testamento, o derramamento de sangue, ele era uma parte central do sistema de sacrifícios estabelecidos por Moisés. Lá cada um levava o seu animal uma vez por ano, quando pecava. Quem era pobre demais não tinha como levar um carneiro, não tinha como levar uma vaca, um bezerro, levava um casal de pomba. E aí o sacerdote fazia a pessoa entrar, e a pessoa colocava a mão em cima daquele animal. E quando ela colocava a mão em cima do animal, ela era obrigada a confessar o pecado que ela tinha cometido. Depois que ela confessava o pecado que ela tinha cometido, aí o sacerdote cortava o pescoço do animal, e o sangue caía no altar. E depois que o sangue caía no altar, ali era espargido sobre o altar, aquela pessoa estava perdoada.
E Deus só perdoava se fizesse isso. Animal, tudo bem. Levava lá as pombinhas. O sacerdote era pobre demais, não tinha, as pessoas não tinham dinheiro para comprar outro, levava as pombinhas. Chegava lá, o sacerdote ouvia a pessoa confessar o pecado, e diante de Deus ele dizia: aceita, Senhor, a confissão desse pecado e perdoa essa pessoa agora, porque aqui está o sangue desse animal para a aspersão do pecado dessa pessoa. E ele, com a unha, ele cortava o pescoço da pombinha, com a unha, e o sangue saía, a ave se batia e o sangue era jorrado, e Deus então perdoava. Então, na lei mosaica, esses sacrifícios eram realizados lá no tabernáculo, e depois foram realizados no templo em Jerusalém. Mas era a forma de Deus perdoar o pecado das pessoas. Matou, roubou, prostituiu, adulterou, falou mal dos outros, não pagou a conta, roubou. Tudo isso era pecado, e se a pessoa ficasse com o pecado, as consequências poderiam vir para a pessoa, desde um câncer, uma lepra, podia aparecer no corpo da pessoa da noite para o dia, e a pessoa morria. Então todo mundo não queria morrer, pegava o animal e levava lá para que fosse perdoado o seu pecado. Muito bem. O sacrifício de animais, ele simbolizava a remoção dos pecados e a restauração da pureza ritual. Da pureza ritual. Isso aqui nós estamos falando da vida dos judeus, que é o povo que mais entende de Deus, irmão, são os judeus. São os judeus. Você quer saber alguma coisa de Deus? Leia os artigos judaicos, e você vai ver, e você vai descobrir um monte de coisas. Se você ler a Torá, você vai ficar abismado de ver como que a Torá, ela é firmemente consagrada, e ela é tida como a única palavra irrefutável de Deus. É a Torá, a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Muito bem. Na teologia cristã, na nossa teologia hoje, né, no cristianismo, a crença é que o sacrifício de Jesus na cruz era a forma final e perfeita da expiação. Por quê? Você sabe que Adão pecou e Eva pecou, e a maldição entrou no mundo. A maldição entrou no mundo. Com a maldição entrando no mundo, o ser humano se degradou. O ser humano se degradou. O ser humano passou a desenvolver, com esse afastamento de Deus, o ser humano passou a ser orgulhoso, o ser humano passou a ser soberbo, o ser humano passou a achar que ele é dono da verdade, que ninguém mais tem a verdade, só ele. O ser humano se tornou egoísta. O ser humano se tornou avarento, amante das riquezas, nasce nesse mundo sem nada, mas quer juntar tesouro aqui na terra a toda custa, sem saber que no dia da morte dele ele também não vai levar nada. Mas ele luta para poder arrancar dos outros o dinheiro, para ele poder falar: não, é meu. Aí vem a morte, ele não leva nada. Do jeito que ele veio, ele volta. Tudo isso, irmão, foi o pecado que desenvolveu na vida dos homens quando eles se afastaram de Deus. E Deus aguentou tudo isso, até chegar num ponto que a Bíblia diz que a terra se encheu de maldade de uma maneira que Deus não podia suportar mais. Então o que foi que Deus fez? Matou tudo com o dilúvio. Aí Deus disse: vou fazer novamente uma tentativa, uma chance, e de você, Noé, e da sua família eu vou fazer uma nova civilização. Deus começa uma nova civilização com Noé. Sabe o que aconteceu? Não deu certo de novo,
aqui estamos nós, cheios de problemas e de pecados, e esse mal que está dentro da gente, se você der lugar, irmão, mesmo você como crente, se você der lugar, meu irmão, você vira um cão. Sabe por quê? Porque o negócio está encalacrado na gente. Naquele tempo não tinha como resolver a situação. Noé desceu da arca, plantou uma vinha, ficou bêbado. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Olha o nome desse cão. É o pai dos cananeus, dos cananitas. A multidão cresceu, espalhou sobre a face da terra, encheu os continentes. E aqui estamos nós, no século que estamos, né? No ano de 2024, estamos aqui e ainda convivemos com o quê? Conosco. O maior problema meu sou eu. E não adianta eu pagar de santo, irmão, porque eu não sou santo. Eu estou em aperfeiçoamento. Santo eu não sou. E ninguém é santo. Nós estamos em aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu lembro do fato que aconteceu. Tinha umas irmãs que eram as irmãs do pula-pula, né? Aí na igreja um dia os irmãos chegou lá e falou: você viu aquelas irmãs lá, aquelas que pulam aqui e tal? O que aconteceu? Saíram as duas no tapa na frente do boteco. A irmã fulana com a irmã Beltrana, e rolaram no chão, e os cachaceiros tudo vendo e batendo palma. Aí, crentinha! Por quê? Porque, irmão, tiraram Jesus do coração, a carne entrou. A carne entra fácil, fácil. O ser humano, irmão, é o bicho mais tenebroso que você pode imaginar. Ó, você quer ver? Olha a Ucrânia como está. Morrendo, irmão, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Naquela guerra da Rússia contra a Ucrânia, morrendo um monte de gente. Sabe por causa disso? Egoísmo, puro egoísmo que tem no coração dos homens. Vamos lá. Mas eu quero dizer para você, por que Deus então resolve a situação da raça humana que estava condenada a viver eternamente sem Deus. Deus então toma uma atitude de falar o seguinte: eu mesmo vou descer na terra e vou morrer por aqueles que eu fiz. Porque Deus sabia, matar bezerro não adianta, matar pomba não adianta, matar carneiro não adianta. Sabe por quê? Essas coisas são superficiais para uma vida diária, mas uma vida eterna, pomba não vai resolver, carneiro não vai resolver, e touro e nem bezerro vai resolver, porque o problema está no homem, o problema está no ser humano. Aí Deus diz: eu mesmo vou lá. Mas aí Deus pega e fala: bom, de mim, o filho está do lado dele, com toda a glória, com toda a majestade que ele tinha, reinando com o pai. Aí Deus diz: mas quem é que eu vou enviar me representando? Aí o filho se coloca diante do pai e diz: eu vou, envia-me a mim, eu vou. Mas meu filho, você está entendendo o que vai acontecer? Você vai ser despojado dos teus poderes aqui do céu. Você vai descer lá, você vai tomar a forma de homem, e você vai ter que lutar contra a fraqueza dos homens. E você sabe que as fraquezas dos homens são imensas, são grandes, e você vai ter que dominar isso.
Jesus disse: mas se for para salvar a raça humana, eu vou. E a Bíblia diz que ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. A Bíblia diz que ele se fez homem, nasceu de uma virgem, e depois de toda a história, você sabe que ele viveu a vida toda sem pecado. Ele conseguiu controlar a natureza humana, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele ressuscitou Lázaro, e como homem, ele teve sono, ele teve sede, ele teve fome. Jesus sentiu o que eu e você sentimos, e ele disse: olha, fique tranquilo, porque eu venci. Eu venci. Quer dizer, não tem desculpa para você achar que você não vai vencer. Você só não vai vencer se você não quiser. Se você não quiser, porque Jesus já te deu os meios para você se tornar vitorioso, de maneira que eu sempre digo que aqueles que servem ao Senhor não são derrotados. Aqueles que servem ao Senhor, eles são vitoriosos em Cristo Jesus. Eles são vitoriosos pelo sacrifício de Cristo. Amém, irmão? A morte de Jesus na cruz do Calvário, você não imagina o quanto foi dolorido, o quanto doeu. Você não imagina o quanto doeu. Sabe por quê? A morte de Jesus, primeiro, ele foi moído. Os soldados que bateram nele, bateram com elementos cortantes na ponta dos chicotes. Aquilo entrou na carne de Jesus e atingiu o osso. Quando puxava, os ganchos vinham trazendo pedaços de carne. Quando você imagina isso, não é comparado com aquela cintada que você ganha do seu pai, ou já ganhou do seu pai ou da sua mãe. É escalavrar, é raspar a sangue frio, arrancar pedaço de carne a ponto da costela aparecer. E Jesus quietinho, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Nunca fez o mal, só fez o bem. E no entanto, a Bíblia diz que ele, para reconciliar a todos nós com Deus, ele sofreu. Todos nós, os seres humanos da face da terra, estavam os seus pecados nas costas daquele inocente. A maior crucificação era a crucificação romana. Jesus, depois de passar a noite acordado, ser espancado, colocarem sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Aqueles espinhos eram tão grandes que quando o soldado bateu com a cana na cabeça de Jesus, aqueles espinhos entraram e atingiram o crânio. O crânio de Jesus foi atingido. Aqueles pregos, aqueles espinhos entraram na parte encefálica de Jesus. As costas picadas totalmente de azurragues com metais nas pontas e pedras. A sua face ficou desfigurada. O sangue escorria pela sua face, vinha na sua barba e pingava no chão. A sua boca estava seca, não tinha água, não deram água para ele. Vestiram ele com um manto púrpura e disseram para ele: fala agora se você é o rei dos judeus. E Jesus quieto, não falava nada. A febre com certeza tomou conta do corpo dele,
porque ele estava super ferido, super machucado. A febre tomou conta do corpo dele. E aí, no dia da crucificação, eles pegaram o patíbulo, que é aquela parte horizontal da cruz, e disseram: você vai ter que carregar, porque a crucificação romana era desse jeito. A parte vertical já ficava no lugar aonde a vítima chegava, e o patíbulo era a pessoa, que é a parte horizontal. A pessoa é que conduzia, o réu é que conduzia aquela parte. Jesus foi andando e caindo pelo caminho, com aquele peso nas costas, e apanhando por causa da raça humana, dos meus pecados, das minhas transgressões, da minha vida que não gosta de se submeter a nada, a minha vida que eu gosto de fazer o que eu quero dela, a minha vida que eu sou egoísta, eu sou orgulhoso por causa dos meus pecados. Jesus caiu no caminho indo para o Gólgota. A gente canta: Jesus, 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 mas você não sabe, irmão, o quanto Jesus sofreu. Você não imagina. É por isso mesmo que muita gente não dá valor na salvação. Troca Jesus por uma balada, troca Jesus por uma noite de festa, troca Jesus por uma maldade no coração. Jesus carregou a sua cruz, chegou num ponto que ele não aguentava mais. Aí aparece Cirineu, um homem da província de Cirene, e então ele pega a cruz a mando dos oficiais romanos e coloca nas costas e leva. Jesus chega e ele é pregado naquela cruz com pregos de 22 centímetros aproximadamente. Suas mãos são traspassadas na altura do punho, e depois que aquilo é pregado, tem que rebater o prego do outro lado, para a pessoa não escapar. Aí rebate aquele prego, fica uma ponta torta. Depois disso, eles pegam a pessoa, arrancam o resto da roupa da pessoa e penduram a pessoa para todo mundo ver. Quando eles levantam Jesus do chão, o peso de Jesus, ele cai em cima dos pregos que estão nas suas mãos. Aproximadamente uns 80 quilos, os estudiosos acham que Jesus pesava. 80 quilos, cheio de febre, cheio de dores, cheio de cicatrizes, cheio de ferida. 80 quilos em cima de 2 pregos. Experimenta um dia você em casa abrir os 2 braços assim, ficar com os 2 braços abertos, vê quanto tempo você aguenta. Pegaram Jesus e penduraram lá, e Deus quieto, olhando no céu. Deus quieto. A morte de Jesus, segundo os médicos, pode ter acontecido por um fator chamado asfixia. Asfixia é quando o pulmão não tem como dilatar. Eles colocavam embaixo dos pés da pessoa uma prancha. Aquela prancha a pessoa pisava com a ponta dos pés ali, e quando ele esticava assim, ele não conseguia respirar. Os espasmos começavam a tomar conta do seu corpo. Ele levantava um pouco em cima daquele pedaço de tábua que eles colocaram debaixo dos pés dele, para poder puxar o fôlego.
Mas chega uma hora que a pessoa não aguenta. Chega uma hora que a pessoa começa a dar cãibra no corpo inteiro. Começa a dar cãibra nas pernas, começa a dar cãibra nos pés, começa a dar cãibra no tórax, na musculatura. Isso pode ter sido dos contribuidores para a morte de Jesus, mas tem também um outro fato chamado choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é o resultado da perda de sangue. Jesus perdeu muito sangue naquela noite anterior, e ele não tinha tanto sangue no corpo dele. Se não tinha tanto sangue, chegou uma hora que o coração de Jesus não tinha mais como bater, porque não tinha tanto sangue. O coração de Jesus batia, queria jogar o sangue, mas que sangue? Não tinha sangue. Os soldados tinham arrancado o sangue dele. Acabou gerando o que nós chamamos na ciência moderna hoje de insuficiência cardíaca. O coração não tinha o que bombar. E depois disso, só existiu a exaustão completa quando Jesus olha para o céu e Jesus disse: Telestai, está consumado, e morre. A exaustão e o colapso cardíaco fizeram Jesus morrer instantaneamente. O inferno bateu palma, os romanos bateram palma, os religiosos da época bateram palma. O soldado foi furar. Jesus não tinha sangue, porque furou uma camada que protege o coração, e nessa camada que protege o coração saiu água. Quando ele enfiou ali a lança, ao invés de sair sangue, saiu o quê? Água. Por causa do choque hipovolêmico. Não tinha sangue. O corpo entra em desidratação, a febre alta. Vou terminar. Mas Jesus morreu como homem, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus foi o quê? Fiel até a morte, e morte de cruz. O inferno aplaudiu, o céu ficou negro, trovões, trovoadas, a terra tremeu. O centurião que estava com a guarda ali olhou e disse assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram e foram vistos pelas suas famílias. Pegaram o corpo de Jesus, tiraram dali, envolveram o corpo de Jesus e sepultaram o corpo de Jesus. Para Pôncio Pilatos estava acabado, para Anás e Caifás estava acabado, o assunto morreu. Só que Deus lá do céu disse: não está acabado não. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque meu filho morreu como homem, mas ele mesmo vai tomar a vida de novo e vai ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia, os anjos rolaram a pedra e o Messias, o Cristo, ressuscita com poder e graça.
nosso meio, dizendo que você pode ir para o céu, dizendo que você ganhou a salvação, pois Ele venceu por mim e por você. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, ame Jesus, tome a ceia, pegue o pão, pegue o vinho e saiba que você está ingerindo o sacrifício que um dia Ele fez por você. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.